Cidadão CBN Diário. Que é o espaço do esclarecimento da prestação de serviço e o momento para você tirar dúvidas. Hoje nós estamos na companhia da advogada especialista em direito médico, Vanessa Lisboa de Almeida. Doutora Vanessa, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvinte. E estou recebendo informação aqui que no escritório da senhora aumentou em 500% nos últimos 4 anos o número de processos envolvendo médicos. Deixa eu entender aqui, a senhora, o escritório defende médicos acusados em processos por pacientes, é isso? Exatamente, Renato. Nosso escritório, LHML Direito Médico, ele é especializado na defesa do médico, da clínica e do hospital. Nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento de 500% dos processos que envolvem o médico na sua profissão, no desenvolvimento da sua profissão. O judiciário, ele aumentou em 30% os processos que envolvem a saúde. Esses 30%, eles referem tanto o processo de medicamento, processo de plano de saúde e o processo contra o médico profissional. O que mais chama atenção? Quais são os casos que mais chamam atenção? Os pacientes reclamam mais do quê? No nosso escritório, os casos que chamam mais atenção são os casos que envolvem a especialização de ginecologia e obstetrícia. Então, 50% dos nossos processos envolvem ginecologia e obstetrícia. Olha só, me surpreendeu, eu pensei que era cirurgia plástica. Não, então isso é um dado muito curioso, sabe? A cirurgia plástica, ela é oriunda de um contrato particular do médico. Geralmente ela é feita particular e o paciente escolhe o seu médico. Logo, ele confia naquele profissional. Mas às vezes dá problema, assim, né? Mesmo assim. O que acontece com as outras áreas é que são pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde em hospital público. Então, o paciente, ele não escolhe o médico que vai atender, ele não tem um afeto, uma ligação, que nós chamamos de ligação médico-paciente com aquele profissional. Que é tão importante, né? Que é tão importante, mas isso, infelizmente, acontece com mais... É pouco, e perdeu-se isso, né? Com o tempo, né? Com a demanda, com a falta de estrutura, a coisa está mais próximo, né? E virou isso aí, né? Tá, e sendo assim, os pacientes estão reclamando do quê? No caso, as pacientes em especial, né? As pacientes. A maioria dos processos da ginecologia e obstetrícia são processos que envolvem o trabalho de parto. A complicação que acontece durante o parto. Às vezes a complicação, ela termina no óbito do feto. Termina na quebra dos membros superiores do feto para ele poder passar pelo canal vaginal. E isso é uma manobra conhecida na medicina, é uma manobra que é prevista na literatura médica, que o médico tem que fazer para tirar o bebezinho no momento do parto. Só que a paciente, ela não sabe disso, né? Ela não tem esse conhecimento técnico. A única coisa que ela sabe é que o médico quebrou o bracinho do filhinho dela. Tá? Olha só, então muitas vezes... nós temos aí que são casos inevitáveis, ou temos também, imagino que em algumas circunstâncias temos imperícia médica também. As imperícias médicas, nós temos um índice de absolvição dos médicos de 95%. Opa, altíssimo. Altíssimo. A maioria dos processos que termina, que vai até o judiciário, a maioria dos casos que vai para o judiciário, nós entendemos que são complicações do procedimento, ou às vezes a piora do paciente, a não resposta do organismo do paciente ao tratamento indicado. E aí o paciente interpreta aquilo como um erro médico. Só que nós interpretamos, e isso devido ao conhecimento que nós já temos, e nós temos o próprio médico do nosso lado. E no julgamento tem a perícia médica independente, né? Tem a perícia médica. A perícia médica é um dos pontos mais fortes do processo. Claro. Porque o juiz, ele é leigo, né? Ele é tão leigo quanto qualquer cidadão que vai e abre um processo contra o médico. Então, o juiz, ele se socorre do perito, que é um outro médico profissional, que vai dar o parecer técnico dele. Vai dizer, não, esse médico, ele agiu sim, com todas as técnicas médicas, ele desempenhou tudo o que ele podia fazer para poder curar esse paciente. Infelizmente, o resultado não foi o desejado, mas não é culpa do médico. O perito, muitas vezes, ele é convocado, ele é convidado, enfim, né? Ele é chamado para atender a demanda do judiciário, né, do magistrado, para ele ter uma visão técnica do assunto, né, uma interpretação técnica do caso, como ele pode ser chamado também por uma das partes, né?
Aí é o assistente técnico, né? O perito, ele necessariamente ele é intimado pelo juiz para ser o homem de confiança do juiz. Ele seria a extensão do juiz na parte técnica. Então, ele é de confiança do juiz. Sim, mas a parte médica, no caso, né, que é uma das partes, né, pode chamar um perito também privado para emitir um laudo? Essa pessoa que seria esse perito privado, ele se chama assistente técnico. Assistente técnico. Ele vai dar uma assistência técnica a uma das partes, tanto o médico quanto o hospital. E ele escolhe. O paciente escolhe quem vai ser esse assistente técnico. Nós temos aí uma demanda, e aí foge um pouquinho da área da atuação da senhora, pelo que eu estou entendendo, né? A senhora atende mais os médicos. Nós temos uma demanda crescente dos pacientes que entram na justiça por medicamentos. Exato. Isso aí é um problema e tanto do ponto de vista de orçamento, né, na gestão da saúde. Como é que está isso aí? Tá, o nosso escritório ele também faz ação de medicamentos, tá, contra o Estado. O médico, ele solicita um medicamento por paciente. O paciente, por sua vez, vai buscar no posto de saúde e o posto de saúde não fornece esse medicamento. O Estado não fornece. Pelo fato do medicamento ser muito caro. Isso geralmente acontece nos medicamentos de câncer. É muito comum, que são medicamentos caríssimos. O judiciário ele tem concedido liminares, por meio de liminar, ou seja, assim que entra com a demanda, ele tem concedido o medicamento prescrito pelo médico. Agora, claro, o magistrado não vai querer deixar o dele na reta, como se diz na gíria, né? Se uma criança morrer pela falta de um medicamento. Agora, nós temos que analisar de uma forma bem racional, né, e fria todas as partes envolvidas no processo. Imagina, né, uma criança, né, um familiar cujo seu ente querido está ali numa situação vulnerável, né, do ponto de vista de saúde. O médico prescreve medicamento que muitas vezes não tem nem eficácia comprovada, está em estudos no laboratório lá no Canadá e não sei mais o que, em testes numa universidade e tal, não tem aquela prova, né, a evidência científica, né? Mas enfim, o médico receitou, o magistrado vai lá e dá um canetaço, mas tem uma comissão, né, de peritos que acaba servindo de base para a decisão do magistrado, mas normalmente acaba favorecendo o paciente, né? Sim, normalmente favorece o paciente. E aí o seguinte, nós temos um problema seríssimo de saúde pública, isso aí é mais difícil de falar para o público, que o crescimento, né, do gasto com demandas judiciais na saúde é absurdo e compromete os outros programas de saúde coletiva. Só que quando se fala em saúde coletiva, a gente não fala do João da Silva. A saúde coletiva é todo mundo. Não é o João da Silva que está precisando do medicamento, embora é uma pessoa em detrimento de uma coletividade, mas enfim. Bom, seguinte, o Antônio pergunta aqui, será que no caso da cirurgia plástica o paciente acaba não entrando com processo contra o médico por não querer se expor, por vergonha? Isso aconteceu com um familiar dele. O que a senhora acha? Pode sim, pode ser um dos motivos, pode ser esse. Mas eu acredito que o que acontece com a cirurgia plástica é que o médico, o paciente ele estabelece essa ligação com o médico. Ele escolhe o médico da sua confiança, faz a consulta, a primeira consulta, faz todos os exames pré-operatórios, faz a cirurgia, depois volta para a revisão da cirurgia. Então, se tem alguma coisinha que não ficou boa, por exemplo, uma lipoaspiração e ficou um pouquinho de gordura na barriga ainda, o médico ele refaz ele retira esse pouquinho de gordura que ficou. Sim, ele faz uma cirurgia complementar. Exatamente. Né? Isso acontece na cirurgia plástica. Mas eu estou falando aqui no caso de levar a óbito, o que não é incomum, né? Na cirurgia plástica? Claro. É incomum, não é tão normal assim. Levar a óbito na cirurgia plástica não é algo comum. Nós temos casos que se repetem de óbito em lipoescultura e tal, né? Temos. Quando acontece um caso desse, que de óbito em lipoescultura, ele vai à mídia. Sim. Então, por isso que a gente diz que não é algo comum. Quantas lipoesculturas são feitas no estado por dia? Não vai um caso desse para mídia por dia, Não né? resta a menor então, dúvida. Não é algo comum. Não, claro, não resta a menor dúvida que a maior parte não acontece nada. Mas nós temos casos, botar no Google aí, morte em lipoescultura, aí acontece bastante. Sim, claro sim. que a maior parte ela resulta na cirurgia eficaz e pronto, né?
Mas nesse caso, é claro, o paciente, os familiares do paciente, né? O paciente, quando ele se submete a um procedimento cirúrgico, ele está se submetendo também ao risco desse procedimento. O risco vai desde o insucesso do procedimento, não estou falando só das cirurgias plásticas, tá? Estou falando de qualquer procedimento cirúrgico. Inclusive os procedimentos necessários. Sim. Ele vai desde do risco do próprio procedimento, o risco de ter uma cicatrização inadequada pelo organismo do paciente, o risco do óbito, talvez às vezes por causa da anestesia, às vezes por causa da forma com que o paciente reage ao procedimento cirúrgico, às vezes uma complicação cardíaca que não estava prevista, foi feito todos os exames pré-operatórios e o paciente tem uma complicação cardíaca durante o procedimento cirúrgico. Então, o paciente, quando é submetido a uma cirurgia, ele tem que ter consciência que ele vai ser submetido também aos riscos dessa cirurgia. Sim, mas nós estamos falando de acidentes que acontecem, acidentes e também, de outro lado, tem a imperícia, tem a prescrição de um medicamento cujo paciente é alérgico e houve um ruído na comunicação, ou o paciente não comunicou, o médico não sabia, bababá, enfim, as imperícias estão aí, né? É claro que estão aí, mas é a minoria, é óbvio, né? Com certeza. É óbvio, né? Não resta a menor dúvida. Quando o paciente ele se sente lesado, ele acredita que foi vítima de uma imperícia, ele deve fazer o quê? Primeiro ele tem que falar com o médico? Vai procurar o advogado? Qual é a sua orientação? Seria interessante quando ele sente que ele acha que foi lesado, porque a primeira coisa que acontece é a gente achar, a gente não tem uma certeza, né? A certeza o paciente não vai ter nesse primeiro momento. Sim. Se ele puder conversar com o médico para esclarecer essas primeiras dúvidas que ele tem, doutor, o que aconteceu, por que aconteceu, é interessante ele conversar, buscar esse esclarecimento. Se ele não se sentir satisfeito, ele procure um advogado. Procurar um advogado, esse advogado vai poder instruir ele da melhor forma possível, seja abrindo com um processo judicial, um processo criminal ou um processo administrativo, que são os 3 processos que o médico está suscetível a receber. Sim, agora a doutora Vanessa Lisboa de Almeida, estamos falando sobre direito médico. Se aumentou em 500% nos últimos 4 anos no seu escritório de advocacia as demandas, né, por ações na justiça contra médicos, eu fico imaginando que o futuro, que nos espera no futuro, é o cidadão gravar uma consulta médica, gravar um procedimento cirúrgico para ter como prova depois, né? Não é no futuro, é no presente, tá? Já tem alguns consultórios que pedem a permissão do paciente para gravar a consulta. Óbvio, com a proteção do sigilo, né? Sim. Cirurgias, também já tem cirurgias que são gravadas. É uma forma do médico se preservar. Do médico e do próprio paciente, né? De saber o que aconteceu. Dependendo do que for acontecer, né? Não, o próprio paciente, porque esse paciente num procedimento cirúrgico, às vezes ele está anestesiado, ele está inconsciente. Agora é interessante o seguinte, né? Tem a gravação de uma consulta. É interessante saber o seguinte, se for de interesse do paciente aquela informação dessa consulta, ele tem direito à gravação? Ele tem direito a essa gravação. Se a consulta foi gravada, ela foi com a autorização do paciente, ela não pode ser gravada sem essa autorização do paciente. Sim, mas o paciente pode solicitar essa gravação? Pode solicitar essa gravação. A cirurgia da mesma forma. Já estão gravando cirurgia para isso? Já. É mesmo? Aqui em Florianópolis também? No estado. Que tipo de procedimento? A câmera ela fica no centro cirúrgico, Sim. né? Principalmente parto. O parto geralmente é gravado. Ele é gravado não com o intuito de constituir uma prova, mas com o intuito dos pais poderem levar para casa aquela lembrança do parto. Mas daí já é outra coisa. Aí já é uma indústria do entretenimento. Exatamente. É uma prestação de serviço, daí se grava e tal. Mas tem a gravação, sim, em alguns ambientes hospitalares privados, tá? De procedimentos, de consultas. Ele está iniciando. Isso não é muito, sim, são poucos, mas está iniciando já aqui no nosso Doutora, estado. claro, né, mantendo o sigilo e a privacidade, sem citar nomes. Qual foi o caso que mais lhe chamou a atenção? Tem alguns casos, tá? Alguns. Um que me chamou muita atenção, que esse caso ele foi parar no Conselho Regional de Medicina, de um médico que estava num plantão num posto de saúde no interior, o único médico com auxílio de 2 técnicas de enfermagem.
Primeiro apareceu uma criança de aproximadamente 5 anos convulsionando. Ele atendeu a criança, chamou o SAMU para poder transferir essa criança para uma UTI. Sim. Ele estava no posto de saúde? Estava no posto de saúde. Ele controlou a convulsão da criança, estabilizou ela e buscou a transferência por uma UTI. Pelo SAMU. Pelo SAMU. Depois, enquanto ele tentava a transferência, apareceu um adulto infartando. Uhum. Ele sozinho tentou auxiliar esse adulto e nesse mesmo momento apareceu outra criança oriunda de acidente de trânsito. Uma terceira criança. Uma terceira criança e ele sozinho. Acabando o plantão dele, ele ligou pra gente. Nós temos um plantão 24 horas Sim. de atendimento. Ele, doutora, o que eu faço? O adulto faleceu. Eu consegui salvar as 2 crianças, mas o adulto faleceu. Eu estava sozinho. Que culpa ele tem, o médico? Que culpa ele tem? Ele estava sozinho, não tinha estrutura? Então, a nossa orientação foi para que ele anotasse no prontuário. No caso, ele não conseguiu dar atenção devida pro adulto porque estava chegando uma outra criança acidentada. Exatamente, uma outra criança acidentada que estava em estado tão grave quanto. Hoje o médico já vive nessa tensão, né, da falta de infraestrutura e nessa indústria de processos que tem por aí, que é verdade, né, a indústria de processos, que ele fica tenso, ele tem que se prevenir numa situação de estresse, ele está pensando em não ser processado também, o que é legítimo, né? Que é legítimo. Eu digo que existem 2 tipos de médico, né? Nós dizemos que existe o médico que tem processo judicial e o médico que vai ter processo judicial. Não tem outro tipo. Agora, nesse caso aí, imagino que é muito simples, né? Isentar o médico de qualquer culpa, ou não? Como é que ele vai resolver o problema? Ele não... Uma pessoa para resolver 2 emergências ao mesmo tempo, ali o negócio o médico, humanamente impossível. O médico, ele está espremido, né? Ele está espremido entre o anseio e a necessidade da população de ter saúde, entre a falta de estrutura do sistema público de saúde, que infelizmente é muito precário aqui no estado, e entre a fiscalização do conselho. Porque diferente do que a população acredita, que o conselho está ali para proteger o médico, ele não está. Ele está ali para fiscalizar a atividade e se tiver que punir, ele vai punir. Sim, sim. Então o médico ele está nesse meio. Ele está espremido nesse meio. E nesse caso que a senhora citou aí, da emergência médica no interior do posto de saúde, ele estabelece a prioridade, né? Exatamente. Ele tem que estabelecer uma prioridade por quem é que está necessitando mais, é isso, né? Exatamente. Quem é que está necessitando mais. Exatamente. No momento, quem é que eu posso salvar agora? E eu preciso salvar agora. Ele tem que... É uma questão de protocolo médico, é isso, né? E ele não pode se dividir em 2, né? Como é que ficou esse caso aí? Esse caso ele foi parar no conselho e está sendo... ainda está em trâmite, então nós não tivemos imagina a tensão ainda. do médico esperando esse julgamento e tal, né? Se a família, os familiares geralmente eles não denunciam só no conselho, tá? O conselho é uma das esferas que vão para a justiça comum. Vão para a justiça comum em busca de indenização que o conselho pecuniária. é a esfera administrativa do médico. Exatamente. Né? Exatamente. E no crime também, o médico, vezes o médico é processado por homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar. Fruto que de imperícia, de negligência? Olha, Renato, hoje em dia não se morre mais de doença, né? Nós morremos porque somos vítimas de erro médico. Então o paciente ele não entende que ele ficou doente e ele morreu porque ele ficou doente. Os familiares não entendem que foi uma complicação da doença do paciente. Sim. Ou que o paciente foi vítima de um acidente e aquele acidente levou a óbito. Claro. Eles entendem que os médicos é que não... Ok. Doutora Vanessa Lisboa de Almeida, advogada especialista em direito médico, obrigado pela sua atenção aqui conosco. 13h30, repórter CBN.